Abra tua Bíblia comigo, por favor. No segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Pode ficar sentado, a não ser que você queira dar uma esticada aí. Eu vou falar 2 horas e meia, não? Estou brincando. Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma descendente da mesma tribo. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para lavar no rio, para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada para tomá-lo. Abrindo, viu o menino. Ele chorava e ela teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhes disse a filha de Faraó: leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, que o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei. Amém? Amém. Baseado nesse texto que eu quero encerrar aqui em breve, falar sobre a mulher e a espiritualidade, a mulher moderna e a espiritualidade. Aí você pode perguntar: peraí, pastor, o senhor vai falar da mulher moderna usando o texto do Antigo Testamento de uma mulher que está lá no início. Essa mulher aqui não aparece o nome dela aí nesse momento, mas todas sabem que se trata de Joquebede, a mãe de Moisés. E hoje nós vamos aprender sobre espiritualidade na prática, usando a vida de Joquebede. Joquebede tem muito a nos ensinar. Mas antes de eu entrar propriamente aqui no contexto aqui da palavra, quando eu olho para, eu tenho certeza, pastor Antônio, os demais pastores já falaram. Ano passado, por exemplo, eu falei de Ana. A Bíblia dá
repleta de exemplos de mulheres que expressam uma verdadeira espiritualidade. Ana, eu já preguei aqui, não vou falar de novo, mas Ana é um exemplo. E Deus me deu uma frase. Essa frase eu até falei, vou pôr lá no Facebook e vou pôr meu nome. Essa frase é minha. A frase é a seguinte: a verdadeira espiritualidade é expressa na adversidade. Na hora que está tudo muito bem, é fácil ser espiritual. É fácil dar glória a Deus a hora que a lata está cheia. Lá no meu site, no meu blog, tem até o Ademir ficou rindo de mim. Mas eu coloquei lá, coloquei para colocar. Ajude o meu ministério, por isso não dá conta lá. Se não cair nada, bem, se cair, não custa nada. Aí o pastor Antônio falou aqui de débito na conta. Um dia eu fui olhar o saldo, aí apareceu lá R$1.000. Alguém depositou, até hoje eu não sei quem. Nessa hora eu falei até em línguas. Que é isso? É bom demais, né? A hora que está tudo bem, você olha para meu Deus, R$1.000. Quem foi que fez isso? É muito fácil expressar a espiritualidade na hora da alegria. Na hora que você está dentro da igreja, o povo está caindo aí, é sabateia, é muito fácil. Agora, na hora da adversidade, é que a verdadeira espiritualidade aflora. Isso aconteceu na vida de Ana. Eu vou citar outra mulher que eu sou apaixonado pela história dela. Abigail. Abigail, a Bíblia fala que ela era sensata. E ela não era só sensata, ela era formosa, inteligente. Eu coloquei algumas qualidades dela. Ela era sensível, ela era capaz, e ela tinha, pastor Antônio, uma oratória convincente. Porque quando Samuel faleceu, o povo de Israel começou a lamentar. E o que aconteceu? Davi teve que rachar fora. Davi pegou os seus valentes e foi para o deserto de Parã. Está lá em 1 Samuel 25. Eu vou até ler aqui para você ler. Se você quiser acompanhar, 1 Samuel 25, a Bíblia fala que Davi vai para o deserto de Parã. Quando ele chega, olha aqui para mim, quando ele chega lá, havia um homem rico, por nome Nabal. Nabal diz aqui o verso 2, que ele tinha 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, e estava tosqueando no carnelo. Nabal, a minha versão fala que ele era abastado. Repita comigo, abastado. Só que ele não era só abastado, ele era abestado. Ele era abastado e abestado. Mão de vaca. Homem, mão de vaca é um problema sério. Aí Davi chega lá
Naval e fala com ele: paz seja contigo, paz seja a tua família, que haja prosperidade sobre tudo que você tem. Depois que Davi mandou a saudação, Davi manda um pedido. Davi disse assim: manda ele dar para nós o que ele puder. A Bíblia fala isso, não é dar tudo não. Aí quando o mensageiro vai, o abestado olhou e falou assim: quem é Davi? Eu não conheço não. A fama de Davi já tinha se espalhado para todo lado. Até a mulher dele sabia quem era Davi. Davi era perigoso, matador. É aquele ditado: não mexe com quem está quieto, não. Aí o abestado em mão de vaca fala para o mensageiro assim: ó, fala a Davi que eu não vou dar nada para ele. Eu nem sei quem é isso. Se esnobou ainda. Quem Davi queria? Então, Davi queria que ele pudesse dar. É o que você pode dar. E ele não deu nada. Davi ficou invocado e falou: ah, é? Chamou 400 soldados, mandou desembanhar a espada, pegou a espada dele e falou: vou lá acabar com tudo. Lugar de mundo de vaca debaixo da terra. Com tudo tem que morrer. É claro que isso eu estou falando. Mas Davi ficou com uma arara. Só que o servo dele, que conhecia a fama de Davi, chamou Abigail e falou assim: olha, o seu marido, aqui aparece no verso 14, fala o verbo distratar. Naval distratou a Davi. E Davi está vindo aí igual um bolo compressor. Davi ia acabar com tudo. O que Abigail fez? Oh, se meu marido é idiota, mas eu não. Meu marido é abestado, mas eu não. Meu marido é mão de vaca, mas eu não. Eu sei a fama de Davi, porque o povo gritava: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Agora imagina Davi vivo. Abigail juntou comida e foi levar para Davi. Chegou diante de Davi, ela ajoelhou, ela pediu clemência. Olha a oratória dela. Ela convenceu Davi para não fazer nada. Uma mulher evitou um massacre. Olha o poder persuasivo de uma mulher. A mulher, quando quer, ela consegue. Eu fui viajar para Fortaleza em janeiro. Eu fiquei 15 dias em Fortaleza, pregando e pegando praia. Todo mundo sou filho de Deus. Aí a minha esposa falava assim: eu vou. Mas você não vai não. Eu vou. Não vai não. Me leva, amor. Me leva. Nesse livro aqui eu coloco a poesia do Victor Hugo. Victor Hugo é o maior romancista francês. E ele fala que as mulheres são
invencíveis pela lágrima. Mulher chorou, homem sente. Agora o que me chama a atenção, pastor Antônio, é que Davi só queria alguma coisa para comer. Davi não queria muita coisa não, ele queria só comer, alimentar ele. Era fichinha para Nabal. Mas o nome Nabal significa doido, louco, idiota. É isso que significa. Ele fazia jus ao nome dele. Quando ele ficou sabendo, a mulher dele passou na frente dele e levou comida para Davi, ele ficou triste. 10 dias depois ele morreu. Quem é que foi consolar a viúva? Davi só queria comer. Ficou rápido, ovelha, mulher. Ficou com tudo. Então você quer com muito cuidado, você morre, tem esposa para gastar tudo. Então, nós vamos voltar para Joquebede. Abigail, um dia eu vou, se bastante planejar, eu vou ficar pregado só sobre Abigail. Ela é Deus. Mas por que eu estou falando isso? Eu falei de Ana, Abigail. Eu poderia falar de Esther, que é outra mulher formidável, espiritual. Ela arriscou a própria vida para salvar o seu povo. Eu poderia falar de Ruth, mas Deus me levou até Joquebede. Quem era Joquebede? Aí no verso 1 diz que ela era descendente da tribo de Levi. A tribo de Levi, o Ademir pode falar melhor que eu aqui, que ele é velho nessa área. A tribo de Levi, ela não herdou território, não teve direito a terras. Era uma tribo que foi responsável pelo sacerdócio. Joquebede, ela era da tribo de Levi, ela casou com Arão, que também era da tribo de Levi. E você sabia, vou falar baixinho, sabia que Joquebede era tia do marido? Que isso, pastor? Tem muito pregador que esconde isso. Joquebede não era só mulher, era tia do próprio marido. Onde é que está isso? Vamos abrir. Êxodo 6. Êxodo 6, o verso 20. Êxodo 6, o verso 20. Quem achou pode ler para mim. Êxodo 6, foram 137 anos. Eu nunca ouvi isso, mas aí na Bíblia. Joquebede era tia do próprio marido. E aí, pastor, como é que fica? Nessa época ainda não havia lei proibindo o incesto. A lei está lá em Levítico 18. Foi dada depois. Era comum o sobrinho casar com tio, tia, primo, irmão e por aí vai. Então Joquebede era esposa e ao mesmo tempo era tia
do próprio marido. Joquebede, aí diz que ela foi mãe de Miriam, Arão e Moisés. A ordem é assim. É uma mulher que tem muito a nos ensinar. Por quê? Ela deu à luz a Moisés num período de crise, num período de adversidade. Pastores, aonde Faraó havia emitido um decreto que todo ser hebreu do sexo masculino que nascesse deveria ser morto. Era um decreto. A nação de Israel estava escravizada. Escute bem o que eu vou falar aqui. Joquebede nasceu numa época de escravidão, numa outra cultura. O Egito é uma bagunça de cultura grega, cultura egípcia, religiões paganizadas, mas essa mulher não se corrompeu. Aqui está um grande exemplo. Alguém me perguntou lá na porta da minha igreja sede, na rua São Paulo: pastor Silvio, por que você que é pastor, um tanto escândalo no meio evangélico? Eu respondi que é possível não se corromper no meio de corrupção. A verdadeira mulher espiritual, ela não se corrompe diante da corrupção. Joquebede nasceu num período de escravidão, opressão, adversidade, mas ela temia ao Senhor dos Hebreus. Joquebede, tudo que ela sabia, ela tinha ouvido. Porque na época ainda não havia nenhum livro escrito. Moisés, depois que vai escrever o Pentateuco, ela não tinha nenhum texto para ver, mas ela ouvia. E a Bíblia fala de a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Joquebede dá uma lição de espiritualidade. Porque eu vou citar 5 qualidades na vida dessa mulher aqui nesse texto. A opressão, a adversidade, a crise, aí é o que eu falei. A verdadeira espiritualidade é demonstrada nos momentos mais difíceis. Você pode repetir isso? A verdadeira espiritualidade é demonstrada nos momentos difíceis. Quando eu olho para a ação de Joquebede, aqui, nesse texto que nós lemos, Êxodo 2, do 1 ao 10. Em primeiro lugar, quando o menino nasceu, diz aí que ela guardou o menino por 3 meses. Sabe qual é a primeira virtude dessa mulher? Inteligência e sabedoria. Você acha que é fácil guardar um menino recém-nascido? No primeiro mês que meu filho nasceu, eu passei dias sem dormir. Na hora que ele botava lá no berço, aí eu saí devagarinho. Nossa, levanta uma vizinhança toda escuta. Não me pergunte como ela conseguiu guardar esse menino 2 vezes. Eu sei que ela era inteligente e sábia. A mulher espiritual e inteligente não é tola.
A mulher espiritual, ela é sábia. E a sabedoria da Tiago. Quem não tem, peça a Deus que dá a todos. Esse negócio de pegar um microfone, na minha igreja tem muito disso. Ai, irmão, não olha para mim não. Fica em espírito de oração. Eu não sei que espírito de oração é esse não. Tem espírito do homem, espírito de Deus, espírito de oração, eu nunca vi. Aí a pessoa vai e fala, eu sou tão sem sabedoria, então vai orar, meu filho. Quem não tem sabedoria, ele não ora. Porque é Bíblia. A mulher espiritual é aquela que ora e pede sabedoria a Deus, e Deus ele dá a toda. 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 Porque o meio que você tem de pedir a Deus é através da oração. Deus não tem e-mail, não tem Facebook, não tem Twitter, mas Ele conhece todas as coisas. Aleluia. Ele conhece. Então é só abrir a boca. Joquebede, ela era sábia, ela era inteligente. Depois, olha a sabedoria dela. Depois que ela não conseguia guardar ele mais, ela fez um cesto de junco e defumou. Olha a inteligência dessa mulher, porque a inteligente e a sábia, ela vai para a prática. Eu estava falando com meu amigo aqui, evangelista Demir, nós temos um amigo super inteligente. Personalmente, ele é um cano. Mas não colocou em prática. Poderia estar na mesma mamãe, falar na cara dele. Se eu tivesse a inteligência que ele tem, eu estaria muito mais longe dele. Sabe qual é o lugar mais rico? É o cemitério. Está ali um monte de sonhos, projetos que não saíram da gaveta, que não se tornaram realidade. A pessoa é inteligente, mas não agia. Joquebede não, inteligente, mas era sábia. A mulher espiritual é isso, é sábia, é inteligente. Ela faz a parte dela e aí vai para o segundo lugar. Sabe o que eu vejo aqui? A segunda qualidade de uma mulher espiritual: confiança. Uma mãe coloca um filho num cesto e põe no rio vivo. Parece ser insano. Mas sabe o que eu vejo? Eu creio, é um pensamento meu, que Joquebede sabia aquele texto que está lá em Gênesis 28, 22 e 8. Deus proverá. E Abraão falou com Isaac. Eu creio que Joquebede sabia disso. Quando Abraão está indo com Isaac, Isaac fala, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está o cordeiro. Aí Abraão fala, Deus proverá. Aleluia. Quando Eliezer está lá, Abraão fala, fica aí, que eu e o moço subiremos e retornaremos. Sabe por quê? A verdadeira espiritualidade, ela é expressa na confiança em Deus. Aleluia! Sabe, pastor Carlos, o que Joquebede fez? Falando a língua de hoje, ela falou assim, Deus, até agora eu fiz. Até agora eu dei conta. Porque a gente faz até onde a gente vai dar conta. Mas tem hora que a gente fala, Senhor, basta.
Quando ela colocou o cesto na água, ela estava falando: Deus, agora eu estou confiando em Ti. O Senhor proverá. Aleluia! 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 Irmão, a mulher que confia no Senhor é bem-aventurada. A Bíblia fala: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua. Só que quando a Bíblia fala homem, se refere à humanidade. Bem-aventurada é a mulher que põe no Senhor a sua confiança. No que pede, ela confiou em Deus. Ela entregou a Deus, pegou o cesto a Deus. Agora é comigo, Deus. Até agora eu guardei. Até agora eu protegi, mas a situação está insustentável. Tem hora que a situação fica insustentável. É nessa hora que você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Pastor Henrique, ele conhece a minha tia. Minha tia é cliente dele, antiga, o pastor Antônio também. Eu vou citar o exemplo dela. Maria Madalena. Ela mora na rua Padre Cir, Assunção, perto da loja lá. Hoje ela está com 86 anos. Na década de 90, ela ajudou a me criar. Foi não, ela viu. A minha segunda mãe. Ela ganhava um salário, uma aposentadoria, uma pensão, melhor dizendo, de 64 cruzeiros. Sabe quanto é pagava de aluguel? Lá no Vista Alegre, 60 cruzeiros. Sobrava não. Sabe por quê? Quando ele conhece ela, está lá, vê ela. A primeira coisa que ela fazia, recebia 64 cruzeiros, tirava disso. 6,4, até ficar com o aluguel faltado. Até hoje ela é assim. Ela é aquela dizimista, ela conta centavo por centavo, é 10%. A gente falava, tia, não vou com o Senhor não. Eu falei, não, olha. Hoje ela manda dinheiro pro Valdomiro, porque aí eu falo, o Valdomiro está rico, tia, não vou mandar. É desse tipo, né? Mas sabe o que ela fez? Olha o que é confiança. Ela dava o dízimo para ajudar na despesa. Ela plantou uma horta. A horta dela tinha couve, alface, cebolinha, todo tipo de folha verde. E ela conseguiu algumas parcerias com sacolão, padaria. Eu colocava antigamente o leite, o caminhão do leite entregava naquelas caixas de motocheira, né? Ela pegava as caixas cheias de verdura e colocava na porta da padaria, na porta do supermercado e vendia. E dali ela tirava o sustento dela. Um dia ela estava em casa, década de 90, caiu uma chuva de granizo, destruiu o telhado do carro. Quando a chuva começou, eu estava com ela dentro do ônibus 1502, que vai ao Vista Alegre, que é o lugar que ela mora. Sabe o que ela fez dentro do ônibus? Ajoelhou e começou: Jesus, protege a minha horta, o Senhor sabe que é ali que está o meu sustento, Senhor.
Eu confio no Senhor, eu que sou tia, ó mentira. E o povo rindo dela. Ela falou, Deus proteja minha horta. Eu não tenho outro meio de vida. Eu preciso dela e o povo rindo. E eu falo com vergonha. Eu falei, meu Deus do céu. Quando a chuva parou, a gente desceu lá no final do Cristo Alegre. E a casa estava no morro. Quando a gente estava subindo o morro, tinha tampa de caixa d'água caindo no meio da rua. É terrível. Estava uma verdadeira calamidade, parecia que tinha um furacão. E ela falava, minha horta está em pé, minha horta está em pé. Deus não deixou, Deus não deixou. Quando ela abriu o portão, eu disse, meu Deus, não tinha acontecido nada. A mulher espiritual não é aquela do reteté, não. É aquela que confia em Deus. E Ele é protetor. Ele protege, Ele guarda. E não te faltará nada. Aleluia. Ele falava sangue lá. Aleluia. Aleluia. Eu estava lendo Jó 8,14. Jó 8,14 diz que a confiança daqueles que se esquecem de Deus é como teia de aranha. A teia de aranha não segura para nada. Ela prende alguns bichinhos lá, mostra pequeno. Mas se bater um besouro lá, uma abelha, rompe aquilo ali. A confiança daquele que não teme ao Senhor é como teia de areia. Mas a confiança daquele que teme ao Senhor é como um monte de Sião que não se abate, mas permanece para sempre. Joquebede, ela foi diferente da mulher de Ló. A mulher de Ló não confiou, não. Por isso que ela olhou para trás, sabe por quê? Ló era rico. Deus prosperou Ló. Agora imagina, Deus fala, sai fora. Ló juntou o que Deus te pegar na mão. E falou, vamos embora. A confiança de Ló estava no Senhor de Abraão. Mas a mulher não olhou para trás, vai para deixar. Sabe por quê? A mulher que não é espiritual, ela está presa ao passado. A mulher de Ló estava presa ao passado. Às vezes espiritual não olha para o passado, ela olha para estar na vida dela. Joquebede confiou em Deus. Ela pegou o cesto e falou, agora é o Senhor Deus. Agora o Senhor está no controle de tudo. Terceiro lugar. Qual é a terceira característica da espiritualidade de Joquebede? Quando eu vejo ela pegar o menino, a Bíblia não fala isso. Quem disse isso foi o historiador Flávio José, que é respeitado. A Bíblia fala que Miriam acompanhou de longe, mas o historiador fala que foi Joquebede que mandou. Então vai e fica vigiando. Foi uma ordem
de Joquebede. Miriam não fez aquilo político, espontânea vontade, não. A mãe orientou, colocou o cesto e falou: agora você vai servir no cesto. Sabe o que eu vejo aqui? A verdadeira espiritualidade da mulher, ela é expressa na liderança através de iniciativas. Glória a Deus. Ontem eu estava falando aqui no bairro 3 Barras para casais. Eu falando que a submissão da mulher não significa que a mulher não possa desempenhar um papel de liderança, não. Não tem nada a ver submissão com escravidão. Sim, senhor, pois não. Não, Joquebede era líder de casa. Glória a Deus. Ela tomou iniciativa. Tem mulher que eu vou te falar, não tomo iniciativa nem para corrigir o filho. Eu vou chamar seu pai. Eu vou contar tudo que seu pai disse. Ó, a hora que seu pai chegar, eu vou dedurar tudo. Aí o menino está lá. Mãe é trouxa, ficou por quê? Eu vou falar dela para ninguém. Ninguém conta para ela. Assim que leva, eu vou pular. Vou falar. A minha esposa começou a fazer isso. Ela não corrigia e jogava tudo para mim. Um dia eu chamei ela e falei: está errado. Você é autoridade, tanto quanto eu. Você é responsável pela educação dele, tanto quanto eu. Não precisa transferir tudo para mim, não. Chega, corrige, disciplina. Você é mãe, é autoridade e ele tem que respeitar como me respeita. Porque senão o pai fica um vilão. O menino meu não podia olhar para mim e dizer para mim: não quero não. Joquebede foi ela que tomou a iniciativa. A mulher espiritual, ela exerce liderança também. Eu não estou falando para você ser o cabeça, não, que biblicamente é o marido. O marido, isso é bíblico. O marido é a cabeça, mas a mulher, ela é a disjuntora. Ela está do lado junto, liderando. Então, Joquebede, ela era líder, mas ela não só falava, ela agia. Tem líder que parece um Hugo Chaves. Faz isso, faz aquilo. O verdadeiro líder não só fala, ele faz. Já que eu estou falando das mulheres, eu vou falar aqui. Sabe quais são os maiores responsáveis pela educação dos filhos? Pai e mãe. Tem a tendência de transferir para a igreja, o pastor, para o professor de escola dominical ou para a escola secular. Está errado. Eu vou falar disso aqui agora. Sabe por quê? O comportamento de Moisés no futuro vai refletir a educação que ele teve em casa. Tem muita gente que não vale nada. Eu vou falar, tem adolescente, jovem, que não vale nada hoje, que se corrompeu e os maiores culpados faz. A educação. Meu bebê,
20 anos de idade, a mãe, meu Deus, 30 anos mamando, a mãe faz o prato de comida, leva pra ele, aí depois em casa quer a esposa, continua fazendo a mesma coisa. Não! Sabe o que a Bíblia fala? É Bíblia, não é pastor Silas. Deuteronômio 6. Aleluia, Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Olha o verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, também as atarás na tua mão, por sinal, e te serão por faixa na tua testa. É o pai e a mãe que te ensinar, falar repetidamente sobre Deus, sobre o que é certo, o que é errado. O pai e a mãe tem que ser enjoado mesmo com o filho, repetir. O filho fala, meu ministro, ínfias, então vai ouvir a 21ª vez, porque é Bíblia. A mulher é linda também em casa. A espiritualidade é isso, é na prática. João Quevedo era líder. Eu sei que está um pouco longe, é a palavra de Deus. A Bíblia fala, ensina a criança. O quê? Tem um pregador que fala o caminho, não, é no caminho. Sabe o que é ensinar? No, é estar junto, é falar com o filho, faça o que eu faço. Siga o meu exemplo. Tem mãe que fala, menino, larga a televisão, vai ler um livro. Mas nunca viu ela ler um livro. Sabe qual é a maior educação e a mais eficaz? O exemplo. O exemplo. Então, Joquebede, ela deu o exemplo. Ela pegou, fez, betumou, colocou o menino, levou sobre as águas e falou com o menino, agora você vai seguir o cesto. Mulher de liderança. Mulher que sabe ter os filhos em sujeição a ela. Em quarto lugar, eu estou encerrando. Qual é a quarta virtude, qualidade de uma mulher moderna, espiritual, baseada em João Quevedo? Quarto lugar, prudência e humildade. Quando a filha de Faraó, assustando ele, como já estava morto, apareceu um rato lá na minha loja, tem que ver ele matando o rato. Eu até falei, se não fosse meu amigo, eu achava que tinha jogado no outro time. Vamos lá, vamos voltar aqui e encerrar. Por que eu vejo prudência e humildade? Quando a filha de Faraó
pegou o menino. Olha o que ela falou, tá? Esse dois. Este menino é filho de Pedro. Aí a serva dela vai e fala o seguinte: você quer que eu vou chamar uma ama de leite para cuidar dele? A filha de Faraó quer. Vai. Agora eu quero ver que olha a provisão de Deus. E eu vejo Miriam também entrando no meio ali e fala: olha, eu tenho uma aqui. A própria mãe chega. Olha a humildade. Você acha que é fácil uma mãe ser rebaixada para ama de leite? Ela poderia chegar: eu sou a mãe. O filho é meu, mas não. Joquebed foi prudente e humilde. Eis-me aqui. É a única mãe que recebeu salário para cuidar do próprio filho. É Deus que dá o controle da criança espiritual. A mulher que confia no Senhor, ela recebe até salário para cuidar do próprio filho. Isso é Deus. Deus está no controle da sua vida, irmã. Deus está te guiando. Você pode até, eu fico imaginando, porque Joquebed não era perfeita, não. Ela poderia, né? O filho é meu, eu estou aqui apenas com uma parteira, uma ama de leite. Mas ela não sabia. O bonito de tudo não é agora, é o final. Ela estava amamentando o filho dela, mas que até hoje é um dos mais respeitados no meio do povo judeu. Moisés, Deus teve que sumir o corpo dele, porque talvez se tivesse o corpo dele, ele estava sendo adorado até hoje. Até hoje, se tivesse um túmulo de Moisés lá fora aqui, o povo estava lá venerando Moisés até hoje. Aí Deus fala: minha glória eu não vou dividir com ninguém. O povo foi extremamente grato a Moisés. Foi criado pela mãe humilde, como a alma. Sabe o que eu vejo aqui? Olha, quem é Deus que está mandando eu falar? Não ia falar isso não. Talvez você, mulher, está olhando para a situação e não está entendendo. Oh Deus, está dando tudo errado. A luta da mente, Deus manda te dizer: seja espiritual. E no final você vai fazer como Joquebed. Vai adorar o Senhor, vai cultuar Ele, aleluia. Sabe por quê? Aquela música do Lázaro, vou passando pela prova, dando lugar. Isso é difícil demais. Eu falo que a maioria não pode cantar isso não. Eu não canto. É difícil, pastor, né? Passar essa prova dentro do é dificílimo. O irmão falou assim: pastor, Miriam dançou, depois do mar, matou todo mundo. Aí até eu danço. Eu queria ver Miriam dançar antes do mar se abrir. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, depois da luta. Sabe por quê? Eu coloquei, repete comigo. Às vezes.
razão, ela era mãe. Eu falo isso em palestra para casais. Às vezes a felicidade do casamento consiste em abrir mão da razão. Porque a maioria das brigas, não, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, o outro é errado, eu estou certo. Aí a briga vem. Mas às vezes é necessário abrir mão da razão. Joquebede, eu sou apenas uma grama de luz. Ela era bonita, mas ela fez o papel de ano de leite. Ela foi humilde. Quando é que uma mulher é espiritual, quando é humilde? Humilde na casa do Senhor. Não é soberbo, não é arrogante. Eu falo isso muito para pregador, cantor, que se acha ser em Deus. Não dá atenção para o povo. Termina de pregar, cai fora para o povo. Cuidado, a soberba precede a ruína. Se Joquebede abrisse a boca para falar de filho é meu, eu não sei o que teria acontecido com Moisés. Mas ela foi humilde. Sabe o que diz que o Alberto 8:12? Diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. A mulher sábia é prudente. Joquebede era sábia, mas ela é prudente. Em último lugar, aqui no céu. O que eu vejo na vida de Joquebede? Em último lugar, temor a Deus. No meio de uma cultura paganizada. No Egito, eu fui lá, há 3 anos atrás eu estive no Egito. Eu falei que não quero voltar nunca mais. O Egito é uma vez só. Você tem ideia, eu dirijo por mês aproximadamente 5 mil quilômetros. Estou trocando óleo de carro todo mês, quando eu chego lá e falo assim, vai estar rodando. Esse ano eu já fiz 29 viagens. 2 vezes para Fortaleza, São Paulo, agora semana que vem, Espírito Santo, interior de Minas. Agora é sábado, eu estou indo para Itamarandiba, que eu nem sei onde fica. Não tenho nem ideia. Eu sei que eu vou passar por Banheiros ali, e ir embora, Itabira, Banheiros, Santa Maria, vai embora e vou chegar lá se Deus puder. Eu dirijo muito, mas lá no Egito, eu falei que eu pago pau de dirigir carro. Não tem sinal. É mão, tudo ao mesmo tempo. A hora que o ônibus entra lá, você vê carroça do outro, e caminhão entrando na contramão, nenhum sinal de trânsito. Diz o guia que 80% da frota de carro estão amassados. O Egito é uma bagunça em tudo. Em tudo. É Deus para todo lado. É Baal, Zefon, e vai embora. É por isso que Moisés, quando Deus falou, vai lá libertar o meu povo, ele pergunta, eu vou em nome de que Deus? Todo lado, a mãe pastor Joquebede, mesmo nascendo ali, sendo criada ali, ela não perdeu o temor a Deus. Ela não perdeu o temor a Deus. É por isso que o filho dela, quando cresceu, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão do palácio e falou, não, eu estou no meio do meu povo. Eu vou servir o Deus do meu povo. A educação que ela deu para Moisés refletiu mais tarde. Se hoje eu sou homem de Deus,
é porque eu tive um pai zeloso, disciplinador. Eu não estou falando espancador, não. Disciplinador, que não tirou a vara. Eu lembro de quanto eu tomei até hoje. Agora vem psicólogo, político. Não pode bater, vai plantar batata. Psicólogo, político. Tem pai que saber corrigir com amor, disciplinar quando a hora certa. Hoje eu, meu irmão, minha irmã, os três servem a Deus. É porque tivemos pai que abriu o jogo. Meu pai falava de sexo, falava de drogas, falava de doença venérea, abriu o verbo. Tem pai que não fala nada, tem mãe que o filho pergunta, ela diz conversa. Qual é a melhor hora de falar com o filho sobre determinado assunto? Quando ele pergunta. Eu cheguei em casa, meu filho, com 6 anos, hoje, agora ele vai fazer 9. Quando eu tinha 6 anos, eu cheguei em casa, eu falei, seu pai, eu estou te esperando para uma conversa. Senta aí. Aí, a hora que eu sentei, eu falei, qual palavra, meu filho? Eu quero saber como o senhor me colocou na barriga da minha mãe. Aí você vê que você está ficando velho. Não vem essa história de largatinha, borboleta. Não, o menino hoje, 5 anos, mexe na internet, celular. Então tem que abrir e ensinar da maneira correta. Porque se você não fizer e aprender errado agora, Joquebede ensinou, ela incultou em Moisés a lei do Senhor, a vontade do Senhor. Aleluia! E o que eu vejo aqui, ela foi temente a Deus. A mulher espiritual, ela teme ao Senhor. Sabe por quê? A educação começa e termina em casa. Que Deus possa te abençoar. Que essa palavra possa ser um combustível na tua vida. E que você seja verdadeiramente uma mulher moderna, mas espiritual. Filho de Deus, eu quero orar por você nesse momento. Aleluia, estou sentindo algo gostoso aqui essa manhã. Ai, irmão, Deus, pastor Gabriel, me deu essa mensagem ontem, 5 horas da tarde, eu estava lá, Deus, o que eu vou falar? De repente, me deparei com isso aqui. Falei, já sei, isso que Deus tem. E Deus falou aqui essa manhã e essa tarde, e já é tarde. Toma posse dessa palavra. Aí você vai cantar. A tua palavra responde. Guardada no meu coração. Pra não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra responde. Travesses do sangue da vez e as tuas águas servir, trazeram oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Se você for levando essa
cantar que Ele é soberano. Tudo é soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Aleluia. Adquira também outros títulos de DVD do nosso amado pastor Silas Neves. Quando Deus nos dá uma bênção e nós a desprezamos. A mulher moderna e a espiritualidade. O que fazer quando se sente que chegou ao fundo do poço? Virtudes indispensáveis para um cristão. Princípios bíblicos para um casamento bem-sucedido. Tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Atitudes que podem mudar o histórico familiar, onde os fracos têm vez. Agradar a Deus. Princípio bíblico para o progresso. Os benefícios da presença de Jesus no casamento. Princípios bíblicos para criar melhor os filhos. Sobrevivendo às crises conjugais. Israel com o pastor Silas Neves. Turquia com o pastor Silas Neves. Princípios bíblicos para uma família vitoriosa. Como proceder diante da crise. Aprenda a escrever na areia os erros do passado. Derrubando os gigantes da vida. O currículo. O que Deus exige de um crente. É melhor ser podado do que cortado. Superando as decepções. Aprendizado missionário em Cafarnaum. Erros que um casal nunca deve cometer. Eu vejo Deus na minha vida.